Minha filha é autista e já teve matrícula negada e direito a AT negada. E você, já passou por isso? Vem aqui comigo que é o que a gente vai falar hoje. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Nara Gisele, psicóloga infantil, mãe atípica. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre a importância da educação inclusiva e eu trouxe uma pessoa que entende muito disso. Eu estou aqui com a Daiane Miranda. Ela é advogada, pós-graduada em Direito e Processo Civil, especialista em Direito da Saúde, especialista em Direito dos Autistas, membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Autismo e Direito da Saúde da OAB Piauí e membro da Comissão Nordeste do Direito dos Autistas e, o título mais importante, mãe da Helena. Olá, tudo bom? Gostaria de agradecer o convite, Nara. É uma honra estar aqui presente e a gente debater esse assunto que é tão importante, que a gente gosta mesmo de falar, porque é importante dar ênfase para esse assunto que ainda está sendo tão disseminado, né? Ainda está sendo tão debatido. E é uma honra estar aqui presente com você, aprender com você também, né? E contribuir para o canal. Muito bom. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da educação inclusiva. Nós sabemos que incluir uma criança atípica, né? A Daiane é uma mãe atípica, assim como eu, é um desafio muito grande para nós. E compreendemos que a educação inclusiva, ela é fundamental para garantir o direito das pessoas, né? Tanto da pessoa atípica quanto da pessoa típica. Então, o que a gente busca enquanto mãe e o que muitas vezes a gente espera enquanto profissional é que nossas escolas elas estejam aptas para receber os nossos filhos, os nossos clientes. E a partir daí oferecer uma educação que de fato atenda à necessidade dessa pessoa, né? Eu queria ler, Daiana, para a gente começar, o conceito de educação inclusiva. Então, a educação inclusiva é um modelo educacional que busca garantir que todos os alunos, independente de suas habilidades, necessidades especiais ou diferenças socioeconômicas, culturais e linguísticas, tenham acesso à educação de qualidade em um ambiente que respeite e valorize sua diversidade, né? Então aqui a gente está falando de acessibilidade, equidade, participação ativa, inclusão da família, colaboração com os terapeutas, engajamento dos educadores para conseguir organizar um plano educacional individualizado desse indivíduo e muitas vezes uma assistência individualizada. E eu acho que essa é a nossa maior barreira que a gente vivencia hoje. Sim. Hoje, talvez, um dos maiores desafios da educação no Brasil é que nós, pais, consigamos ter um atendimento educacional que de fato contemple a necessidade dos nossos filhos. E aí eu estou falando de um plano educacional individualizado, eu estou falando de profissionais capacitados, eu estou falando de um acompanhante terapêutico quando o aluno ele tem muitas demandas comportamentais, demandas de comunicação, demanda de socialização, né? Porque o objetivo final dessa educação inclusiva é construir uma sociedade justa e igualitária para todos. E quando eu falo de igualitária, não significa dizer dar igualdade de proposta de ensino, né? Mas sim dar possibilidade de aquele indivíduo, com as condições que ele tem, ter a oportunidade de aprender, de fato, né? De se socializar e de ser incluído. E aí, eu queria que você começasse falando pra gente um pouquinho sobre a tua vivência, a tua experiência, né? Tanto você como mãe, você como advogada, para dar o entendimento para quem está nos assistindo de quais os direitos essas pessoas atípicas, essas famílias, de fato têm. Bem, mesmo eu sendo mãe atípica e advogada especialista na área, eu já enfrentei diversos desafios. Foi uma árdua, assim, né? Ainda está sendo, na verdade, uma árdua trajetória, porque são diversos os empecilhos que a gente encontra, né? Quanto ao acesso da AT, quanto ao momento de matrícula, quanto à atividade adaptada, quanto ao suporte de um AE, que é praticamente raro aqui, né? No nosso estado, no nosso país. E eu já enfrentei diversas dificuldades, inclusive já precisei de muito suporte da equipe terapêutica para que eu tivesse forças para buscar, porque ainda que eu tenha o conhecimento técnico na área,
quando mexe com a nossa questão humana de mãe, né? A gente se sente mais fragilizada para correr atrás. De certa forma, o pai e a mãe é uma parte hipossuficiente na relação, né? E quando você se vê enfrentando a escola, que é aquele ambiente que a sua filha vai estar todo dia, que o seu filho vai conviver, você se sente até um pouco amedrontado, né? De enfrentar a escola, de, meu Deus, e se eu enfrentar? E se eu cobrar isso? Como a escola vai reagir? Né? Então, eu já tive isso diversas vezes, né? Daiana, eu não sei você, mas eu, por exemplo, me sinto ainda muito confusa na relação com a escola do meu filho, porque muitas vezes a escola não me vê como mãe. Ela me vê como uma terapeuta, né? Por saber que eu sou psicóloga e que eu sou terapeuta, né? E talvez o posicionamento da escola com você também enxergue primeiro a advogada. Ah, com certeza. Talvez não a mãe que tá ali cobrando. Inclusive, né? Isso quando a minha filha entrou em uma nova escola esse ano, e eu demorei para dizer que eu era advogada especialista, né, nessa área dos direitos dos autistas. Logo de cara eu dei o diagnóstico, foi muito bem recebida, mas quando eu comecei a cobrança da entrada da AT e tudo, a gente começou a ver os empecilhos. Então eu tentei resolver ao máximo sem dar essa carteirada, né? Como mãe. Tentando como mãe para manter uma boa relação com a escola, porque a nossa intenção é essa, é manter um ambiente agradável e tudo. Mas quando eu vi que não tinha mais para onde fugir, eu tive que cobrar isso, né? Eu tive que mostrar que eu tinha conhecimento, que eles não estavam falando com uma pessoa que ia deixar o direito da minha filha para lá. Então, a partir desse momento, a postura realmente mudou. É impressionante. Hoje, realmente, eles me veem como advogada e eles até me buscam, às vezes, para tentar entender algumas coisas conforme a lei. É impressionante. Sim. Eu também vivo muito isso, né, na escola do meu filho, com esse posicionamento enquanto terapeuta. E uma das coisas que eu aprendi é que eu preciso me posicionar lá como mãe, né, como conhecedora dos direitos do meu filho, mas que vai ter determinados pontos que precisam ser dialogados com os terapeutas do meu filho e a escola, porque talvez eu não tenha equilíbrio emocional suficiente para lidar com as discordâncias da escola, para lidar com as barreiras e com os empecilhos, né? Eu faço questão de acompanhar, de estar sabendo tudo, de ir para a reunião, mas muitas vezes eu fico, às vezes, silenciada, eu fico ali em silêncio, esperando os terapeutas tomarem determinadas atitudes para que eu não seja vista como alguém que está cobrando algo impossível da escola. Exato. Né? Inclusive, eu já tive uma amiga que passou por diversas situações com o filho também uma criança no espectro, com TDAH, que já tinha um suporte de AT, mas estava enfrentando muitas dificuldades dentro da escola. E ela já tinha cobrado uma, duas, tentado resolver amigavelmente, até que ela disse: Daiane, vamos comigo? Vamos comigo porque eu não consigo falar. Eu chego lá e eu choro, porque realmente é essa realidade. A gente se vê muito amedrontado, porque já é um medo nosso, assim, de pensar no futuro, de ter nessa... Então, quando se trata de algo, enfrentar a escola, em se posicionar como mãe, às vezes a gente quer só ser acolhida, ser abraçada, e nem sempre a gente é. Então, às vezes a gente precisa de um suporte de um terceiro para estar ali, para dizer: vai, continua, cobra, não deixa passar. De um técnico, né? De alguém técnico ali na área. Porque é um momento que não vai voltar. A educação infantil, a educação fundamental é importantíssima, às vezes mais importante do que a formação superior, né? Então, hoje a gente não pode deixar passar nenhuma coisa. Então, Daiane, uma das coisas que mais os familiares me trazem enquanto terapeuta são as barreiras que as escolas colocam quanto à adaptação do currículo, do material, né? Sim. Eu tenho vários clientes que a escola obriga a família a comprar o material no início do ano. Quando a família recebe esse material pedagógico, a criança não tem habilidade nenhuma para conviver com aquele material não toca, não atinge a competência que aquela criança tem mínima daquele Sim. momento, né? E muitas vezes a escola traz uma devolutiva de que não tem como adaptar o material, porque o material veio do sistema, não tem como editar, e eles acabam pedindo para a família trocar de material, né? Como que as famílias podem se precaver desse prejuízo, se amparar? Como que a família pode se amparar nessa situação, desse prejuízo, dessa perca de tempo? Porque muitas vezes a escola escolher um segundo material dialogando com a equipe terapêutica leva 2, 3 meses. A elaboração do plano do plano educacional individualizado leva mais 3 meses. A gente chega em junho
como aconteceu recentemente Tempo perdido. com um cliente meu, e ele estava apenas com atividades fotocopiadas, porque ainda não tinha sido decidido o material que era adaptado à necessidade dele, para ele acompanhar a aula na sala, e também o plano educacional individualizado ainda não tinha sido concluído, então ficou tudo para o segundo semestre. Ou seja, o sentimento dessa família é: eu perdi um semestre, né? É isso, e o nosso medo sempre é isso, é de perder tempo, né? Não é o perder o dinheiro, é perder o tempo mesmo, que é o mais valioso na questão da educação. Hoje a gente tem diversas leis que protegem a educação inclusiva, né? Nós temos a Lei Berenice Piana, temos a Lei Brasileira de Inclusão, temos a Convenção de Nova York, hoje temos o Parecer 50, que é um parecer orientador também, né? Ele não tem força legal, mas ele tem o intuito de orientar os pais, as famílias e os profissionais da área de educação e como atuar com as crianças atípicas. E hoje o que não nos falta é lei, o que falta realmente é o cumprimento disso, né? E a gente vê que, por exemplo, o AEE, que é para ser uma coisa obrigatória para todas as escolas, é raro, né? Então, essa questão da adaptação, por exemplo, de livros, isso é para ser executado no momento de organização do início do ano, porque essa criança não pode perder um dia de aula sem um livro adaptado. E o livro adaptado, a gente entende que não precisa ser necessariamente um livro que venha de sistema adaptado, mas se essa criança precisa de um suporte visual daquilo para poder acompanhar as aulas, ou se essa criança precisa, por exemplo, de um mediador ao lado dela para poder estar ali dando aquele suporte no momento da aula. Então, assim, tudo isso a gente já vem amparado por lei, mas infelizmente tudo isso é muito custoso para a escola, né? E escola, sendo uma empresa, acaba sendo mais negligente com isso e priorizando a questão do volume, do volume de alunos. Exato. Então, assim, quanto menos eles puderem custear com a educação inclusiva, eles vão fazer. E a educação inclusiva realmente é muito caro. É uma coisa, é custoso para a escola, mas eu até costumo dizer, né? Exato, ela tem que ser, por exemplo, o PEI, que a gente citou aqui, ele tem que ser feito, antes de tudo, revisado pelo menos a cada bimestre, a cada trimestre, junto com a equipe terapêutica e com a família. Isso precisa estar com a família aqui e a escola precisa estudar quem é aquele aluno, eles precisam entender. E esse documento, que inclusive ele está sendo validado no Parecer 50, ele tem um objetivo justamente de que todo mundo cumpra a mesma coisa. Regulamentar. Exato. O PEI que é levado para casa pela família, a família vai executar em casa, a equipe vai executar nas terapias, e tudo isso vai estar sendo organizado em conjunto, porque é um tema que a gente discute bastante, né, sobre a colaboração, sobre o triângulo, né, a relação triangular da família, a escola e a equipe. Então, assim, hoje a gente tem diversos instrumentos para cobrar a escola, né, para cobrar as políticas públicas, né, que seja realmente cumprido. Porque quando a gente fala aqui sobre escola privada, a gente nem para imaginar como está a realidade da escola pública, né? A gente tem alguns relatos aqui no Piauí, por exemplo, de escolas públicas que são, assim, exemplares na educação inclusiva. Sim. Mas é uma outra, a gente pega e quando a gente vê o volume de alunos que precisa desse olhar individualizado, que eu digo que não deve ser nem só para as crianças atípicas, mas principalmente para as típicas também, porque nem todo mundo aprende da mesma forma, Sim. nem todo mundo tem a mesma necessidade, então a gente precisa adequar a cada realidade, né? E a gente tem essas leis que sejam, que sustentam o nosso parecer, né? Que sustentam o nosso direito, e isso deve ser cobrado. O problema é que a gente realmente, volta ao que a gente tinha falado, a gente tem muito medo de enfrentar, a gente tem muito medo de cobrar. E eu acho que além do medo, né, o medo da rejeição do filho, o medo do filho não ser acolhido pela escola, de ser taxado, daquela mãe ser apontada. Eu já tive esse sentimento Sim. de ser apontada, de todo mundo, tipo, saber quem eu sou. Sim. Né? Tipo, eu passei na porta, na catraca, já lá na direção já sabe que a mãe do Heitor chegou, né? Então essa visão que a escola tem daquela mãe que é taxada, que é chata, que cobra, que quer o PEI, que quer reunião com a coordenação, que quer reunião com a professora, eu acho que tem a desinformação. Né? Então muitas vezes o pai, ele não sabe que ele tem o direito de, talvez até antes de iniciar a aula, né, de iniciar o período letivo, sentar com a coordenação, sentar com a professora, Exato. Fazer o PEI, conversar com a equipe terapêutica, alinhar estratégias comportamentais, decidir equipe, escola, se aquele aluno precisa ou não
de um atendimento individualizado. Verificar também se esse PEI está de acordo com as necessidades dele, né? Porque Exatamente. o que a gente vê muito é escolas que só mudam um nome, né? E, tá aqui um PEI. Aí um o pai documento feliz único, da vida, né? o meu filho tem PEI. Mas, na realidade, o seu filho só tem um documento ali que não descreve as necessidades, não descreve as limitações, como deve ser adequado o protocolo dele. E todas as outras crianças da mesma turma ou das séries seguintes têm o mesmo protocolo, e não é assim, né? A gente precisa estar averiguando se isso está acontecendo de forma correta, né? Outra coisa que eu tenho visto aqui na minha realidade terapêutica é que algumas escolas hoje ela têm adotado como prática uma adaptação global, né? O que é isso? Pega um modelo de adaptação e isso vai para todas as crianças, Sim. Independente do seu nível de autismo, de dependência de comunicação, cognitivo, de discriminação de informação, de segmento de instrução, né? E como que a família pode, amparado legalmente, exigir que a escola não aplique esse modelo global para o filho? Como eu disse, a gente já tem a legislação ao nosso lado, né? Já se fala sobre o atendimento educacional especializado, ou seja, ele é individual. Uma das coisas que a gente tem muito ao nosso lado é a questão do parecer 50, que inclusive a comunidade autista levanta a bandeira, implora que seja homologado, para que a gente consiga realmente validar essa ideia de que a gente pode cobrar aquilo, de que o PEI é individual e que o desenho universal da aprendizagem, que o PEI global, ou todos os nomes que eles usam, nem sempre vai servir por mais que todos estejam no espectro. Não é porque todos estão no espectro, ou têm a mesma idade, ou têm uma ou outra necessidade específica que vão realmente atender. A gente vê que a demanda realmente é muito alta e que isso vai exigir muita boa vontade das escolas, muita boa vontade. Mas a gente vê, inclusive até um dia desse conversei com uma dona de escola e falei, olha, a senhora vai ter que se adaptar, porque a gente não tá mais deixando pra lá. Eu já tenho presenciado mães se unindo mesmo pra cobrar a escola, pra ver mesmo assim acontecer. E eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que só vai funcionar se for assim. Sim. Porque nós que somos mães atípicas conhecemos a realidade do autismo muito mais quando a gente esteve dentro. Quem tá fora acha que é bobagem, não precisa tanto, mas já estamos fazendo tanto, mas olha a escola, são tantos alunos. E não é assim, a escola realmente vai ter que ter profissionais capacitados, vai ter que gastar, vai ter que ter um investimento com mais profissionais para dar atenção. Capacitação técnica dos profissionais, né? Ainda tem eu não sei se é uma briga, mas existe dentro das escolas ainda uma grande dificuldade de compreensão de quem é a responsabilidade de fazer o PEI. Vou lhe dizer por quê. Porque aqui, enquanto clínica, nós recebemos muita cobrança da escola, mandando, usar um termo comum, senso comum, mandando recado pelos pais, pedindo que a gente mande o PEI do aluno, né? E aí eu sempre tenho esse diálogo com a escola dizendo o seguinte, nós temos um PTI, um plano terapêutico individualizado. Dentro do plano terapêutico individualizado, tem metas da comunicação, da socialização, do brincar e do lazer, da redução de comportamentos, problemas e desafiadores, tem meta de habilidades sociais, tem metas acadêmicas e pedagógicas, mas ele é um plano global. O PEI é um global, que eu digo, do nosso cliente, do paciente. É um plano que envolve todas as demandas que ele precisa avançar em nível de desenvolvimento, mas escolar, acadêmico, é específico, objetivo, é específico, né? De acordo com o currículo da escola. Exato. Eu não tenho como mandar um documento para a escola dizendo para a escola, ensina a letra tal, ensina isso, faz aquilo, ensina a desenhar cursivo, não. A escola tem uma meta para aquela série. O que a gente precisa de acordo com as características, né, de acordo com as habilidades desse cliente, adaptar esse currículo da escola como ele consegue executar o aprender. Exato, né? Seria como um orientador para que eles consigam extrair dali de dentro como executar as atividades pedagógicas, né? Que variáveis são positivas, que reforçadores, que habilidades ele já tem enquanto comunicação, ele já consegue ler, quantas palavras ele consegue falar, ele já consegue pedir por frase, ele segue instruções duplas,
triplas, então é isso que a gente orienta. Sim. Agora, como isso vai ser aplicado dentro da sala de aula, só a escola pode só definir. a escola pode definir. Então, quem faz o PEI escolar é o professor com o coordenador, em parceria com a equipe terapêutica. Então, a equipe terapêutica vai lá para dar um suporte, não é para escrever o PEI pela escola. Sim. Eu acho que isso precisa ficar muito claro para todo mundo. Você acredita que eu já tive uma situação de uma amiga também, que ela chegou pra mim e disse, olha, eu recebi o PEI do meu filho. E ela me mostrou e era só uma relação de assuntos do ano todo. Aí eu falei, mas isso aqui não é o PEI. Ela disse, não, mas os terapeutas estão usando para adaptar as tarefas dele. Ou seja, a escola mandava o roteiro de assuntos do ano inteiro e os terapeutas iam adaptando as atividades para a criança. Para você ver assim, o nível de como eles tentam delegar. De distorção, né? De responsabilidades. Isso. Né? As responsabilidades estão muito distorcidas e muitas vezes nós terapeutas, nós não fazemos essa adaptação porque a gente acha que é a nossa responsabilidade. Muitas vezes porque a gente precisa mesmo para conseguir êxito com aquele nosso cliente. A demanda é outra, né? Tem que se trabalhar outras demandas para que ele consiga executar lá, né? Você tem o caso da sua amiga, tem o caso de mães aqui, que as mães é que adaptam as tarefas. Elas pegam com antecedência, uma semana, e elas recortam, cola, muda, cobre o livro, cola adesivo na metade do texto, para o texto ficar mais curto, porque recebe da escola esse discurso de que não podemos adaptar o livro, porque o livro vem do sistema e não sei o quê. O máximo que a gente pode adaptar é colocar em caixa alta, diminuir espaçamento, mas muitas vezes não é isso que o aluno precisa. E a gente vê também, às vezes, se você chega na escola e você cobra, mas isso aqui não tá adaptado. Ah, é porque a pessoa que adapta, uma pessoa para uma escola inteira. A pessoa que adapta adoeceu, faltou, tá de folga, não tá mais na escola. Poxa, mas só tem uma pessoa, e cadê o PEI, que vai ser esse documento que vai orientar qualquer pessoa que entrar? Porque a nova pessoa que entrar ou que estiver substituindo precisa conhecer a criança para poder adaptar. Sim. Então é justamente para isso que serve, né? Para isso que orienta o PEI, né? Olha, aqui tem uma atividade, então vamos adaptar com base nessa atividade. Só que eu vejo que realmente ainda está engateando nessa educação inclusiva. E por mais que a gente tenha essas leis ao nosso favor, é difícil fazer valer. Né? É difícil fazer valer, é difícil você querer enfrentar. Então, assim, eles vêm muito se desvencilhando dessas obrigações e estão começando a se assustar quando as pessoas chegam cobrando. E aí eles pegam um outro que eles cumprem e o resto eles vão deixando passar. E é importante também a gente sinalizar aqui, né, Daiane, que nós estamos focando aqui muito em autismo, né? É isso. Mas esses direitos, eles são também da pessoa com TDAH, ele também é da pessoa com dislexia, descalculia. São direitos da pessoa com deficiência, né? Da desortografia, da deficiência intelectual, da síndrome de Down. Então, todas essas pessoas, todos esses alunos que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem, eles têm o mesmo direito. E você sabia que não é só as pessoas atípicas que têm direito ao PEI? As pessoas típicas também têm, porque tem muitas pessoas típicas que não têm um diagnóstico. Não tem um diagnóstico, às vezes só realmente tem alguma dificuldade de aprendizagem, compreende de uma forma melhor. Mas tem um parâmetro comportamental, né? Exato. Tem um déficit comportamental aí envolvido. E eles têm direito também ao PEI, só que é aquela coisa, a gente não tá vendo nem o básico ser cumprido. Imagine a gente chegar, essa criança não tem diagnóstico, ele precisa de um PEI, mas ele tem direito. E se você exigir, ele vai ter esse direito cumprido. E muitas vezes as escolas, elas só se posicionam diante de um diagnóstico mesmo. Sim. Né? Sim. Daiane, e a pergunta que não quer calar, que é o que a gente mais ouve aqui na clínica, né? Os pais nos buscando. Se a criança precisa de um acompanhante terapêutico, se esse acompanhante está requisitado no relatório clínico e no laudo da criança, de quem é a responsabilidade de custear o serviço da SAT? Nara, essa é uma discussão que vem, né, há um tempo já, e a gente precisa estabelecer a diferença também, né? A gente hoje tem na legislação o acompanhante especializado, né? A legislação da pessoa com autismo garante o acompanhante especializado. Esse acompanhante especializado, sob a obrigação da escola, é quem? Esse acompanhante é o acompanhante pedagógico, aquele mediador, né, que vai auxiliar a criança dentro da escola sob responsabilidade da escola. Porém, a demanda dele é exclusivamente pedagógica.
Quando a gente fala de acompanhante terapêutico, esse profissional normalmente deve ser um profissional da saúde. Né, um profissional, um psicólogo, um profissional estagiário, alguém da área da saúde que esteja em formação e em supervisionamento de um psicólogo formado, né, de um psicólogo orientador. Do terapeuta, né, responsável pelo currículo da criança. Exato. Esse acompanhante terapêutico, ele já vai atuar no viés de saúde, portanto, ele é obrigação do plano de saúde. A gente tem muita divergência sobre isso, né, justamente pelas pessoas não terem conhecimento sobre esses termos técnicos, acha que o AT é um cuidador, às vezes a própria escola faz essa confusão, né, acaba achando que o AT vai fazer qualquer coisa. E o AT, ele tem a função justamente de dar um suporte social, dar um suporte de autonomia, regular os comportamentos inadequados da criança em ambiente social. Ele é como se fosse um orientador para aquela criança em como se comportar, em como lidar, em como garantir essa autonomia dentro do ambiente escolar, né, regular a questão social da criança, a conversação dessa criança, para que ela tenha um ambiente social favorável, né, para que vá habilitando esse ambiente para ela. Então, quando se trata de um ambiente que vai ser estimulado, ainda que seja um ambiente externo à clínica, ele é com viés de saúde, é um profissional da saúde, é obrigação do plano de saúde. Com viés pedagógico, obrigação da escola. O problema sempre tentam jogar os dois para a família, né? E não é obrigação da família, é direito garantido por lei. Ainda temos muitas divergências quanto à obrigação do plano de saúde, mas a gente tem entendimento hoje, inclusive semana passada saiu uma decisão majoritária do TJ Piauí, onde eles entenderam que a obrigatoriedade de cumprimento da acompanhante terapêutica é do plano de saúde. Portanto, isso foi até uma vitória para a gente. Ainda tinha muita divergência, a gente via juiz ou outro. Tentamos fazer mutirões pela comissão de autismo para tentar conscientizar, né? Olha, acompanhante pedagógica é uma coisa, acompanhante terapêutica é outra. E a gente vê que eles estão tendo mais conhecimento, estão conseguindo alcançar esse direito que foi tão árduo, né? As famílias ficam desesperadas às vezes, a escola não quer dar, o plano também não. Não deixe para lá, cobre. Você só precisa entender qual a necessidade do seu filho. Quem vai nortear isso além da escola, a equipe terapêutica. Quem vai dizer, olha, a necessidade dele é isso, ou então a acompanhante terapêutica também pode colaborar no pedagógico. Além da questão social, também pode colaborar, porque não anda separado, anda tudo junto, né? Então a gente vê muito essa discussão, porém eu acho que agora a gente está, de certa forma, alcançando essa vitória, né? Conseguindo estabelecer as métricas para quem tem a obrigação do quê? Excelente. Eu falei, gente, que ela sabia muito. Ela acabou de dar uma explicação totalmente técnica para a necessidade de um acompanhante terapêutico, diferenciando aí o terapêutico do AP, né? E de fato, como a Daiane falou, legalmente falando, o acompanhante terapêutico é de responsabilidade do plano de saúde. E eu acho, Daiane, que é muito difícil também a gente separar educação de saúde, né? É difícil a gente separar, por exemplo, que um acompanhante especializado, que no caso seria um AP, que vai focar na parte acadêmica, ele não precise dominar manejo comportamental. Como assim? Isso. Né? Como que a gente consegue ensinar uma criança qualquer coisa, qualquer pessoa, como que a gente consegue ensinar qualquer coisa se a gente não compreende as variáveis que controlam o comportamento daquele indivíduo, a motivação, se a gente não compreende qual é as bases da qual ele está condicionado naquele momento, né? Por exemplo, a gente consegue... Por que a análise do comportamento hoje é considerado uma ciência de maior relevância e eficácia no desenvolvimento da pessoa com autismo, né? E de outras deficiências? Porque o foco é exatamente nos antecedentes e na consequência em que a gente se aplica naquilo que a gente vai ter, né? Naquilo que a gente espera daquele indivíduo. Então, se eu quero ensinar alguma coisa, primeiro eu vou entender o que ele já sabe. Sim. Depois eu vou entender o que reforça o comportamento dele, o que garante ele atento àquilo que eu estou ensinando, né? E eu vou tentar emparelhar ali um processo de aprendizagem, sempre reforçando os acertos. Sim. Então, como é que um professor, um educador, ele vai se eximir desse controle comportamental?
Exato, como... porque ele é o titular do ambiente, né? Sim. Ainda que aquela criança tenha um mediador, um acompanhante pedagógico ou um AT, a voz da sala de aula é o professor. Então, o professor precisa saber se comunicar com aquele aluno. Sim. Porque, assim, às vezes a gente vê uma criança que tem, por exemplo, TDAH, que a professora fala, tirem o estojo da bolsa, a criança tá lá. Aí, às vezes, a AT tem que dizer de novo, tira. E não é o professor que tem que ir lá, porque ele é a voz, ele que dá a ordem. Isso não é de competência da AT. A AT vai atuar mais no manejo geral do comportamento daquela criança. E o que eu vejo hoje em dia, por exemplo, quando a gente vê que uma escola ou outra fornece esse acompanhante pedagógico ou esse mediador, é pessoas que não têm capacitação. E nem supervisão. Não tem. Não tem acesso aos terapeutas, não sabem que reforçadores usam com aquela criança. Não sabem. O que ele domina e em termos de habilidades. Eu te agora falando assim como mãe, como pessoa que teve contato assim com muitos profissionais da área, eu vejo que eles querem aprender. Eu já tive contato com uma mediadora que ela falou assim, eu queria tanto aprender, eu queria tanto que essa família me ensinasse a como lidar com a criança, porque eu vejo que essa criança tem potencial, mas eu não sei como explorar, né? E a gente vê também muitos professores que estão sobrecarregados, porque não tem, além de um suporte, né, para tantos alunos, não tem muitos acompanhantes de sala, também não tem essa capacitação. Sim. Uma criança entra em crise aqui, outra entra em crise, como é que uma pessoa vai dar conta, né? Inclusive sem saber lidar. Sim. Então é muito difícil a gente ver que hoje em dia a profissão do professor, que sempre foi uma profissão muito sofrida e muito desvalorizada, está cada vez mais. Porque antigamente a gente não via autista dentro da sala de aula, né? A gente via um outro que era mais caladinho, não tinha um diagnóstico. Eles até estavam, né? Mas em silêncio, né? Sem diagnóstico. Os que tinham diagnóstico estavam em escolas especializadas ou não estavam na escola porque a família não colocava. Hoje estão todos no mesmo ambiente porque a gente entendeu que o melhor é unir, é unificar isso. E que é direito, né? Que é direito. E as professoras estão assim, sem saber como lidar. E é angustiante ver assim, o lado deles também, de algumas professoras que queriam realmente saber, ter técnica e tudo, mas não tem investimento para isso. Sim. Né? Eu queria ressaltar também que outra coisa importante é família. Dialogue com a escola. Converse com o professor do seu filho. Apresente o seu filho como ele é. Né? Eu acho que a gente já gravou aqui em outro momento falando da dificuldade que é para muitas famílias assumirem esse diagnóstico, superarem esse luto. Eu sei que é um desafio, eu sei que é complexo, mas hoje nós temos certeza, convicção plena, cientificamente falando, né? E como mães aqui falando, que quanto mais transparente nós formos com a escola dos nossos filhos, quanto mais informarmos a escola sobre como os nossos filhos se comportam, o que agrada, o que desagrada, o que tem medo, o que não tem medo, quando a gente orienta os professores, mais capacitados ou mais próximo disso, os professores estarão para conseguir educar os nossos filhos. Né? Não é nem educar, é colaborar, né? Que o papel do professor não é só educar é da família. O papel do professor é ensinar competências acadêmicas, pedagógicas, né? Então, é importante que exista esse relacionamento, que os pais sejam atuantes, de fato, solicite reunião, participe de encontros pedagógicos, converse com os professores, apresente seu filho, leve a equipe terapêutica para conhecer a escola, para dialogar com os professores, para apresentar o perfil comportamental dele e, se necessário, busque um advogado. Exato. Inclusive, eu queria até tirar uma dúvida, Nara, você como técnica, às vezes eu paro para pensar como deve ser assim, desafiador, na verdade, né, para um terapeuta que não consegue essa união, esse triângulo, né, quando a criança precisa de um acompanhamento mais especializado dentro da escola, a família precisa colaborar também dentro do ambiente domiciliar. Como fica o terapeuta, às vezes, né, nessa situação que ele não consegue avançar, né, com a família e com a escola? Primeiro, o sentimento é de frustração, né? Eu acho que nós, terapeutas, ficamos muito frustrados em ver que aquela criança tem potencial, que ela está adquirindo habilidades nas terapias, onde a gente mantém ali um controle das variáveis, né? E a gente não conseguir outros ambientes controláveis, né? Como é a terapia. E é importante ressaltar aqui que quando eu falo de controle, eu não estou falando de, maciçamente controlável, mas o mínimo controlável. É saber lidar, né? O mínimo controlável é entender, por exemplo, que eu não posso apresentar um texto para uma criança que não está alfabetizada ainda. Né? É saber que eu não posso exigir dela que ela escreva uma redação
se ela ainda está em processo de escrever palavras. Então isso é controle. Isso vai até um pouco dos pais também, né? Sim. Da frustração pessoal que os pais têm. Às vezes, chegou o ABC, o meu filho ainda não sabe ler e escrever, mas o coleguinha sabe. Poxa, não vai comparar, né? Ele não é o coleguinha, ele não tem as mesmas dificuldades ou as mesmas habilidades que o coleguinha, né? Isso fala até mais sobre a frustração dos próprios pais do que sobre a criança em si, porque ela vai alcançar da forma dela, no limite dela, né? Desde que ela tenha o suporte necessário. Né? Desde que ela tenha naquele momento as condições específicas para ela avançar um degrau, não subir a escada. Né? Eu acho que é isso que tem que ficar muito claro, porque muitas vezes eu como mãe já vivi a angústia do meu filho ler livros, né? E aí eu ficava, mas todo mundo da sala dele já tá lendo livros, tá, mas o meu filho, ele tá no momento de ler pequenos textos. Ele ainda não está no tempo de ler livros. Não é nem no tempo, talvez o tempo estaria, cronologicamente falando, mas a habilidade ainda não tem. Então eu espero que a escola ofereça para ele naquele momento pequenos desafios que sejam próximos da habilidade dele, não desafios grandes que façam do processo de aprendizagem aversivo. E às vezes essa criança que tem essa habilidade de aprender a ler rápido e o seu filho não tem, o seu filho tem outra habilidade muito boa, muito mais que aquela criança ainda não alcançou. Então não dá para comparar, né? Não. É injusto até com qualquer ser humano fazer esse tipo de... Eu acho que o parâmetro de comparação que nós temos que ter é o desenvolvimento infantil. Isso. São as etapas do desenvolvimento infantil. Isso a gente não pode abrir mão. Os marcos. Porque muitas vezes lidar com desafios enquanto mãe é muito complexo, né? Porque às vezes a gente tem um olhar de superproteção e às vezes a gente tem um olhar de que, poxa, tá muito distante, de ansiedade. Então, foca nos marcos do desenvolvimento, foca no que ele precisa agora. Nesse momento, o que é mais importante nesse momento? É meu filho ler um texto, um livro, ou é ele conseguir interagir com os colegas, produzir pequenos textos, se relacionar, fortalecer a amizade, ter autoconfiança, ter segurança, né? Ter autonomia. Conseguir verbalizar, ter aquele momento de sociabilidade, de amor com a família, porque isso tudo é muito mais importante, ter felicidade, ter paz dentro da escola, gostar de estudar, gostar de ir pra escola, porque às vezes a gente foca tanto em macro demandas que até as terapias às vezes se tornam aversivas, porque a família bota muita pressão em coisas que ele não está o mínimo capacitado para o momento, né? E ainda respondendo sua pergunta, eu acho que a frustração toma de conta da gente, o sentimento de que, poxa, o tempo está passando, o tempo não volta, vamos trabalhar junto, né? Muitas vezes os profissionais, eles se sentem extremamente desafiados por tentar fazer esse manejo de incorporar a escola, de incorporar a família, de não parecer chato, cobrando algo que não é da nossa responsabilidade, mas sim da responsabilidade da escola. E muitas vezes eu preciso ultrapassar esse sentimento e me posicionar de fato como terapeuta e deixar claro para o pai: a minha responsabilidade é até aqui, a responsabilidade da escola começa aqui e eu preciso que você cobre em função do seu filho, não em função minha, né? Porque não é sobre mim, terapeuta, que eu tô falando naquele momento. Eu tô falando sobre a evolução de uma pessoa. De um ser humano. De um ser humano. Óbvio que eu vou ficar extremamente realizado, feliz com o crescimento dele. Mas mais do que isso está para além de mim. Está para além do meu posicionamento enquanto terapeuta, o meu posicionamento social, ou meu ego. Até porque aquela criança tá na escola todo dia, tá dentro de casa todo dia, mas nem todo dia ela tá com aquela terapeuta, né? Então, assim, o ambiente ele tem que ser muito mais expandido, né? Para que essa criança consiga alcançar, pelo menos, assim, aquele mínimo, né? Para avançar os marcos que ele necessita. Sim. Estamos encerrando, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E eu queria passar a palavra para a Daiane fechar, dando dicas enquanto mãe, enquanto profissional, de como que os pais podem trilhar esse processo desafiador da inclusão. A inclusão ainda é um sonho, ainda está engateando, mas a gente não pode desistir, né? Hoje nós temos muitos mecanismos para buscar essa efetivação desse direito, para buscar com que as pessoas compreendam, tenham informação, porque antes da inclusão vem pelo menos o conhecimento, né? Depois a gente vem a inclusão, o respeito, o acolhimento e o amor. E a gente não pode desistir disso. Então, a minha dica de hoje seria lutar por isso, não deixar para lá, estar sempre atento ao desenvolvimento do seu filho, ao acolhimento que ele está recebendo dentro do ambiente escolar,
a ter acolhimento também por ele, né? Porque não basta a gente só cobrar da escola, a gente também precisa ter acolhimento com o nosso filho e fazer a nossa parte. E é isso. É isso, gente. Obrigada, Eu que Daiane, agradeço. pelos esclarecimentos, muito técnico, né? Porém, também muito humanizado, né? Um olhar que você tem enquanto mãe, eu acho que chega muito próximo do coração de um pai, porque muitas vezes a gente tem aquela angústia, né? De que tecnicamente é isso, cientificamente é aquilo, legalmente é isso, mas enfim, o que de fato os nossos filhos precisam, Sim. né? Acima de tudo, humanização, Sim. né? É respeito, é equidade, dignidade, né? E que os pais eles tenham cada vez mais acesso a esse conhecimento, Sim. a essa legislação, para que de fato a gente consiga implementar o direito que os nossos filhos têm, né? E as escolas, eu deixo aqui o meu pedido, né, de capacitação, de orientação, de humanização mesmo, tanto com a equipe, né, com os professores, de orientar esses professores, quanto a abertura do diálogo com a equipe terapêutica e a família, né, porque nós estamos aqui para somar a todos. Não ver como inimigos, né? Às Exatamente. vezes se vê como inimigo e não. Aqui é uma equipe, é todo mundo junto, buscando esse direito. Até mesmo a advogada, quando chega para brigar, é também buscando que todo mundo consiga a melhor mediação para a solução do problema. Isso mesmo. E se vocês quiserem mais informações sobre o assunto, deixa aqui nos comentários, dá o seu depoimento, né, de como é a sua realidade, quais foram os seus desafios, que a gente vai tentar responder. Também quero deixar a dica do Instagram da Daiane, Daiane A. Miranda, e ela também tem um outro Instagram, direitos.atípicos, tá? Também temos o nosso Instagram do CAC, cac.terapias integradas. Temos muitas informações lá sobre inclusão, sobre o acompanhante terapêutico, sobre o manejo comportamental. Então, é isso. Nos acompanhem, nos sigam, deixe seu like. Estaremos aqui em outro momento trazendo essa discussão de forma mais abrangente.